Módulo 22, pilares, dimensionamento ao esforço transverso e disposições construtivas. Portanto, neste corrente módulo, o que se pretende é discutir outros aspectos relativos ao dimensionamento de pilares, nomeadamente o dimensionamento ao esforço transverso, bem como abordar as principais disposições construtivas a atender no projeto. Em primeiro lugar, eu gostaria de referir que um dos aspectos fundamentais no dimensionamento dos pilares é a inclusão dos efeitos de segunda ordem. A deformação dos pilares, sendo elementos sujeitos a grandes cargas concentradas axiais, será agravada por um efeito designado por encurvadura, conduzindo a um aumento dos momentos atuantes, aumento dos momentos que tem que ser sistematicamente tido em conta no dimensionamento deste tipo de elementos. No entanto, esta é uma temática que não vai ser abordada nesta unidade curricular e sim remetida para uma UC do próximo semestre. Portanto, os pilares são elementos verticais, solicitados por grandes cargas axiais. Estas cargas axiais vão tender a deformar o elemento, ou devido a outras cargas, ele poderá naturalmente sair do seu alinhamento segundo o eixo, provocando deformações, e estes deslocamentos vão dar origem a uma amplificação dos momentos fruto do produto do esforço axial pelo deslocamento no vão. Ou seja, um acréscimo de momentos de LTM que será o N vezes delta. Esta avaliação dos efeitos de segunda ordem, portanto, a determinação do agravamento dos esforços elásticos resultantes da deformação associada a grandes esforços de compressão, é um procedimento que implica um conjunto de cálculos complexos e que será tratado na unidade curricular de dimensionamento de estruturas do plano de estudos do curso de Engenharia Civil e, portanto, para efeitos do dimensionamento nesta unidade curricular, vamos sempre admitir que os esforços que nos são fornecidos para o dimensionamento dos pilares já incluem os efeitos de segunda ordem. Relativamente ao esforço transverso, de acordo com o Eurocódigo 2, a verificação da segurança ao esforço transverso é efetuada de forma similar às vigas. Importa, no entanto, atender ao efeito favorável que a compressão impõe ao aumentar a resistência ao corte. E, portanto, se um determinado elemento de betão armado tem uma determinada resistência ao corte, naturalmente, se esse mesmo elemento com as mesmas dimensões, constituído pelos mesmos materiais, for solicitado axialmente, a resistência ao corte aumenta. De acordo com o Eurocódigo 2, o esforço transverso atuante não pode exceder para nenhuma das combinações de esforços o valor dado portanto, VED não pode ser superior a 0,3 BWD vezes 1 menos FCK sobre 250 vezes o FCD. A quantidade de armadura transversal é determinada da mesma forma que para as vigas, tendo em conta o efeito favorável do esforço axial, considerando-se por isso um cotangente de θ sempre igual a 2,5. E, portanto, o ASW sobre S será igual ao VSD a Z cotangente θ, dividido por Z FSYD cotangente θ, ou seja, VSD sobre Z vezes FSYD vezes 2,5. Passando agora às disposições construtivas. O Eurocódigo 2, no parágrafo 9.5 e no anexo nacional, apresentam, portanto, as recomendações relativas às armaduras longitudinais em pilares. As armaduras longitudinais não podem ser inferiores a diâmetros de 10, de acordo com o anexo nacional, e o que se aconselha é mesmo não adotar varões inferiores a 12. A área total da armadura longitudinal não deve ser inferior ao máximo de 1/10 do esforço axial atuante a dividir por FSYD ou a 2%, 0,2% da área de betão. Nem superior a 0,04, ou seja, a 4% da área de betão, podendo ir até aos 8% no caso das zonas de sobreposição de armaduras.
Nos pilares com a secção transversal poligonal deve colocar-se pelo menos um varão em cada ângulo, saliente ou reentrante, ou seja, tendo o pilar uma secção do género daqui representada, uma secção T, poderá que ter pelo menos um varão em cada canto saliente ou reentrante, e ao qual acrescentarei aqueles dois outros varões, já que teremos inevitavelmente duas cintas e elas terão sempre que ser dobradas num varão longitudinal para fazer este estribo ou esta cinta e mais esta. O número de varões longitudinais num pilar circular não deve ser inferior a 4, aconselhando-se, no entanto, que não seja inferior a 6. Ou seja, ao longo do diâmetro devemos ter pelo menos 6 varões longitudinais, aonde, obviamente, aos quais estarão ligados as cintas do pilar. Apesar do Eurocódigo 2 não colocar essa imposição, considera-se como boa regra de pormenorização de secções de pilares garantir que o espaçamento dos varões da armadura longitudinal não exceda mais do que 30 cm. Sendo os varões longitudinais sujeitos a esforços de compressão, que em geral são elevados, tenderão a encurvar e, como estão inseridos numa peça de betão, tenderão a encurvar para o lado mais frágil, que é obviamente para o exterior, danificando o recobrimento. Como tal, devem ser convenientemente cintados. Relativamente às armaduras transversais, o Eurocódigo refere no parágrafo 953 que a armadura transversal tem como principais funções cintar o betão, impedir a encurvadura dos varões longitudinais, como acabámos de referir, manter as armaduras longitudinais na sua posição durante a montagem e betonagem e resistir ao esforço transverso. Faço como nota que as cintas devem ser mantidas na zona dos nós de ligação com as vigas, ou seja, nos nós de ligação, onde há uma interpenetração das vigas com os pilares, são os pilares que devem manter a cintagem e não as vigas. Relativamente ao diâmetro das armaduras transversais, e referindo-nos a cintas, a laços ou armaduras helicoidais, esse diâmetro não deve ser inferior a 6 mm ou a 1/4 do diâmetro máximo dos varões longitudinais. Portanto, caso se adotem varões de 25 mm na armadura longitudinal, portanto, o diâmetro da cinta não pode ser inferior a diâmetro de 8. O diâmetro dos fios de redes eletrosoldadas utilizadas como armaduras transversais não deve ser inferior a 5 mm. As armaduras transversais devem, obviamente, ser convenientemente amarradas. O espaçamento das armaduras transversais ao longo do pilar não deve exceder este valor SL máximo, sendo, no mínimo, portanto, valores definidos no anexo nacional do Eurocódigo 2, de, no mínimo, 15 diâmetros longitudinais, a menor das dimensões BH do pilar, ou 30 cm. O espaçamento máximo pode ou deve ser reduzido por um fator de 0,6 em secções localizadas a uma distância não superior à maior dimensão da secção transversal do pilar, acima ou abaixo de uma viga ou de uma laje, ou seja, o espaçamento deve ser apertado nas zonas dos nós, de ligação entre vigas, dos pilares às vigas ou às lajes. Portanto, nesta dimensão máxima de B ou H, devemos ter um espaçamento das cintas reduzido para aumentar a ductilidade dos nós, como aqui representado na figura, e o espaçamento máximo também deve ser reduzido nas zonas de emendas por sobreposição. Portanto, se o diâmetro dos varões longitudinais for superior a 14 mm, ou seja, de diâmetros de 16 para cima, são necessários no mínimo 3 varões transversais igualmente espaçados no comprimento de sobreposição, ou seja, quando pretendemos
fazer a continuidade dos varões em altura, de um piso para outro, na zona de sobreposição, neste comprimento de sobreposição, temos de garantir pelo menos 3 cintas e elas devem estar com um menor espaçamento entre elas. Quando muda a direção dos varões longitudinais, por exemplo, quando há variações na secção do pilar, o espaçamento das armaduras transversais deve ser calculado tendo em conta as forças transversais daí resultantes. Ou seja, portanto, se a secção do pilar diminuir em altura, haverá necessidade, naturalmente, de amarrar convenientemente o varão da faceta que, digamos assim, muda de direção, já que ao reduzir-se vai criar aqui uma zona de transição, sendo conveniente amarrá-la, portanto, do lado oposto. A armadura do lado que continuará, obviamente, de alto a baixo e da outra faceta o varão será convenientemente amarrado e existindo, no fim de contas, aqui, quando solicitado, se os momentos forem naturalmente para, como os aqui representados, vai existir uma força de desvio e, como tal, será conveniente proceder à cintagem destes varões nesta região. Estes efeitos podem ser ignorados se a mudança de direção for igual ou inferior a 1:12, em termos da inclinação do ângulo da armadura. Cada varão longitudinal ou agrupamento de varões colocado num canto deverá ser travado por meio de armaduras transversais. Numa zona de compressão, nenhum varão deve ficar localizado a mais de 15 cm de um varão travado. Ou seja, se num pilar for esta a disposição dos varões longitudinais, se os varões nos cantos são automaticamente considerados como travados, obviamente destes 6, os 4, os 2 da esquerda e os 2 da direita, são considerados travados. Os do meio serão considerados travados se encontrarem a menos de 15 cm ou de uma face ou da outra. Portanto, se esta dimensão for superior a 15 cm, então estes varões não estão travados, razão pela qual carecem da colocação ainda de uma cinta adicional, como aqui representada. Se forem mais varões, naturalmente, e se essa distância for superior aos 15 centímetros regulamentares, pois será necessário, tal como no primeiro exemplo, tintar os varões. No presente módulo discutiram-se outros aspectos relativos ao dimensionamento de pilares, nomeadamente o dimensionamento ao esforço transverso, bem como as principais disposições construtivas a atender no projeto.